Boa tarde, quarto ano. Nossa aula de Geografia, página 37 da apostila de vocês. Nós vamos falar um pouco da história das migrações no Brasil. Então, como você já viu anteriormente, os portugueses colonizaram as terras brasileiras, ou seja, eles invadiram o país para explorar economicamente os recursos naturais. Depois vieram os africanos trazidos na condição de escravos. Estima-se que cerca de 4 milhões de africanos de diversas partes daquele continente vieram para o Brasil. Aqui esses povos sofreram maus tratos, viviam em senzalas e trabalhavam em situações precárias, mas conseguiram desenvolver excelentes trabalhos nas lavouras, nas minas e nos engenhos de cana-de-açúcar. Você sabia que os portugueses utilizavam embarcações para ir de Portugal para outras áreas do globo? Isso mesmo, eles usavam caravelas e naus para viajar pelos oceanos em busca de novas terras para colonizar. Com o passar do tempo, as migrações portuguesas para o Brasil aumentaram, principalmente entre os anos de 1881 e 1967. Os imigrantes começaram a se concentrar nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A primeira grande leva de imigrantes chegou no Brasil ainda na primeira metade do século XIX. O grande fluxo de espanhóis para o Brasil aconteceu a partir do ano de 1841. E o local preferido deles foi o estado de São Paulo, onde trabalhavam nas lavouras de café e nas plantações de bananas. Além de irem para São Paulo, outros grupos foram para o estado da Bahia, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, a fim de se dedicarem às atividades comerciais. Observe no mapa a seguir a rota dos navegadores portugueses e espanhóis no período das grandes navegações. Então, nós temos aí um mapinha, né? As grandes navegações no século XV ao século XVI. Então, nós temos as setinhas coloridas e a legenda aqui embaixo explicando para vocês. Então, nós temos rotas dos navegadores portugueses. Então, a linha vermelha foi a primeira viagem, a linha amarela, o Pedro Álvares Cabral, né, o caminho que ele fez, a linha alaranjada, Vasco da Gama. E embaixo a gente tem rotas dos navegadores espanhóis. Nós temos de verde Cristóvão Colombo e de azul Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano, tá? No Brasil, os imigrantes alemães se dedicaram inicialmente ao artesanato, à agricultura e à criação de animais. Esse grupo se concentrou principalmente na região sul do Brasil. Os italianos vieram ao Brasil depois dos alemães e foram trabalhar nas plantações de café no estado de São Paulo e depois nas indústrias da região. Outro estado de destino dos imigrantes italianos foi o Rio Grande do Sul, onde eles trabalhavam no cultivo de uvas e na fabricação de vinhos. Os japoneses começaram a migrar para o Brasil em 1908. A grande maioria deles começou a trabalhar na plantação e na colheita de café no estado de São Paulo. Alguns foram para a região norte do Brasil a fim de cultivar pimenta do reino e juta, que era usada na confecção dos sacos para colocar café. Esses foram os únicos imigrantes no Brasil? Não, na verdade, outras pessoas, tanto do continente europeu quanto do asiático, migraram para o Brasil em busca de melhores condições de vida, como é o caso dos poloneses, dos ucranianos, dos russos e dos sírios libaneses, por exemplo. É muito legal entender os processos migratórios que influenciaram a formação da população brasileira, não é mesmo? Observe no gráfico a seguir o quantitativo de pessoas que migrou para o Brasil no período de 1884 a 1959. Então, nós temos Brasil, migração por nacionalidade, 1884 a 1959, em números, tá? Então, nós temos
italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, sírios e turcos e outros, né? Como está o processo migratório de pessoas de outros países para o Brasil nos dias atuais? Atualmente, existem pessoas de diferentes países vivendo no Brasil. E os motivos dessas migrações são diversos: conflitos políticos, religiosos e étnicos, até a busca por oportunidade de trabalho e melhores condições de vida, né? Faz com que essas pessoas venham, né? Observe no mapa os principais países de origem dos imigrantes que vivem no Brasil. Então, a gente tem aí os principais fluxos de imigrantes para o Brasil, né? Os que vieram para o Brasil. Então, nós temos, olha, de Portugal, da Itália, Egito, China, Japão, Austrália, Angola, Argentina e Paraguai. E os brasileiros? Eles migram para outros lugares? E isso você verá nos próximos capítulos. Então agora vocês vão fazer a atividade da página 40 até a página 46, tá bom?